Então a gente vai falar de fruto do Espírito. E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa dizer é que a gente colocou no singular, apesar da gente ter 9 gominhos aí dessa tangerina ou mexerica, né? Lá em Minas a turma chama de mexerica, quer dizer, um fruto só com 9 gominhos. A gente vai falar sobre algo tão importante que Deus quer gerar na gente. Amém. Há duas coisas que a gente sempre fala sobre dons espirituais e fruto do Espírito. São duas coisas diferentes, mas que parecem caminhar muito juntas. O dom do Espírito é aquilo que Deus dá ao seu povo como instrumento para servir. São armas para a gente guerrear, né, para a gente viver. E fruto do Espírito é aquilo que é gerado em nós, aquilo que flui através de nós, por uma relação com Deus, né? Mas antes eu quero ler o texto, gente, com você, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre esse tema. O texto está lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 a 18. Ok, queridos? Deixa eu voltar aqui. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Amém, amados? Então, a primeira instrução aqui que Paulo dá a essa igreja, a esse grupo de igrejas, né, nessa região chamada a Galácia, e quando a gente está falando dos Gálatas, a gente não está falando apenas de uma igreja, a gente está falando de um grupo de igrejas. E o Paulo, como o grande anunciador da igreja, da mensagem da graça, a sua maior intenção é elevar o nível de relacionamento das pessoas que estavam se convertendo. Bom, o cristianismo já é uma grande novidade no cenário judaico. E a mensagem da graça, ela é também, por sua vez, algo muito novo. Porque os primeiros anunciadores do cristianismo, eles eram homens muito mais ligados ao judaísmo do que a mensagem gentílica, né, que a gente chama. A mensagem para outros povos e não direcionada apenas para os judeus. Quando falamos para os gentios, estamos falando para a gente de todos os povos. Essa mensagem agora, anunciada pelo apóstolo Paulo, que é chamado o apóstolo da graça, ela não é restrita a um povo geograficamente. Agora, ela inclui todos os outros povos, inclusive você. Então, tudo que vamos ministrar essa noite tem a ver com você. Você pode dizer para quem está ao teu lado, tem a ver com você essa mensagem. Ela foi direcionada para você. Irmãos, há 2 conceitos importantes na Bíblia. Ela tem uma aplicação temporal e ela tem uma aplicação atemporal. Deixa eu explicar isso. Deus desejou intervir em uma situação que está acontecendo. Porém, ela é a palavra de Deus, altamente inspirada por Ele. Amém, irmãos? Então, por ser inspirada por Deus, ela tem uma aplicação espiritual para os nossos dias. Então, quando ouvimos essa palavra, Deus tem uma mensagem para nós. Deus quer fazer ajustes no nosso coração. Uma das primeiras coisas que o apóstolo instrui esse grupo de igrejas é: andai no Espírito e não cumprireis, satisfazeis as concupiscências da carne. Muito bem, então o grande desafio, a grande chamada, o grande convite é andar no Espírito. Ok, amados? E andar no Espírito não é simplesmente cumprir regras, né? Poxa, eu estou andando no Espírito, eu estou fazendo tudo aquilo que me mandam fazer. Isso tem um local, isso tem uma posição, tem uma posição para a gente cumprir, é claro e evidente. Mas não é a primeira. Para que eu ande no Espírito e seja pleno, como é a vontade de Deus para nós. Irmãos, o maior desejo de Deus, ao enviar Jesus como o pleno, na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, é nos tornar
aquilo que ele desejou lá na criação. Então, quando a gente olha, por exemplo, o texto lá de 1 Coríntios capítulo 13, e vai enumerando lá a forma de amarmos. E se a gente pensar a nossa forma de amar, a gente tem uma certa dificuldade de entender que aquele amor descrito lá no capítulo 13 de 1 Coríntios é possível. Você consegue amar o tempo todo de acordo com a descrição lá do capítulo 13 de Romanos, gente? O tempo todo, né? Que não tem problema, que está sempre na valorização do outro, que não se ofende, né? Que o tempo todo está voltando para trás, está recuando, está colocando o outro numa posição superior à sua, mas nos parece que é o grande tema do Novo Testamento. É a grande tônica da mensagem apostólica no Novo Testamento. É o que Jesus vem implantar. E, amados, perceba bem, se Jesus ministra isso, se ele dá inspiração aos apóstolos e aos discípulos e à igreja que segue pós-morte, ressurreição e ascensão de Jesus, é que é possível fazermos isso. Agora, é possível pela nossa força? É possível pela minha disciplina? Claro que não, irmãos. E qual o lugar, então, é possível para se realizar essas coisas? Vamos caminhar um pouquinho para a gente perceber. Olha só, o fruto do Espírito acontece imediatamente após a nossa conversão? Eu estou perguntando a vocês. Veja só, se fruto do Espírito é o que eu vou produzir para Deus, é o amor pleno, é a paz plena, é a alegria plena. Eu vou falar desses três hoje. A gente vai falar esse mês sobre o fruto do Espírito nas suas 9 vertentes. Mas hoje eu quero falar de amor, paz e alegria, ou gozo, como diz algumas traduções. Veja, irmãos, quando você se converte, você vive uma vida e é possível que você tenha tido valores importantes. É possível que você tenha vindo de uma família, sabe, que viveu legal, que tem ajustes, valores morais, valores éticos, disciplinas. E eu vou pensar assim, né? Eu conheço poucos de vocês, mas é possível que você tenha vindo dessa origem. Mas, queridos, veja só, você se converteu. Agora, toda essa bagagem que você carrega tem valores novos sendo agregados, sim ou não? Deus quer nos mostrar coisas que aparentemente são impossíveis para nós, não são justas para nós. O conceito de justiça, quando chegamos para o Evangelho, parece que ele é desconstruído. E essa dinâmica de Jesus e do Espírito Santo de desconstruir para construir. O cristianismo não é remendo. O cristianismo não é reboco em parede que está afofada pelo tempo. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Essa é uma linguagem de pedreiro. Eu não sou pedreiro, mas você imagina quando você vai rebocar uma parede, né? Você vai trabalhar com estuque, né? Me parece ser o nome, né? Você vai colocar lá massa na parede e ela está fofa. O que você vai fazer? Você vai atrasar por alguns dias, né, a destruição total daquela parede. O cristianismo, ele não é, amados, o remendo. Ele não é, ele arranca todo o embolso velho, ele arranca tudo aquilo que está afofado para implantar novos valores. Isso é fácil, isso é imediato, isso acontece pós-conversão. Me converti, aceitei a Jesus, do fundo do coração. E eu acredito, amados, que a maioria de nós, quando confessa Cristo como Senhor e Salvador, o faz na plena certeza de que realmente agora quer Jesus. Hoje ouvimos no programa Nova Mulher um testemunho da Jaque tão interessante, e como Deus impactou a vida dela e a trouxe para o Evangelho. E é genuíno, porém, agora nós temos uma jornada de vida, a jornada de recuperar a imagem que foi distorcida lá no Éden. Entenda que eu e você fomos criados plenos, dominadores, cheios de saúde. Irmãos, você nunca ouviu dizer que Adão ou Eva tenha ficado resfriado? Será que Covid atingiu Adão ou Eva? Você já viu alguma sequela, amados, em Adão e Eva lá no início? Não.
Tudo isso veio a acontecer, atingiu a humanidade pós-queda, pós-desobediência. Então agora, irmãos, nós como filhos de Deus, agora como morada do Espírito Santo, o Espírito Santo mora na nossa vida agora. Ele não vem, não. Ele habita em nós. Ele faz morada dentro de nós. E agora começa uma fase na nossa vida de alinharmos a nossa história com a história inicial. Entende isso, amados? É Deus nos levando de volta ao lar. É Deus nos conduzindo de volta ao projeto inicial, à essência de quem somos, sabe? Ele faz isso a partir da nossa confissão. Agora eu vou desenvolver uma vida que frutifica para Deus, uma vida plena, aprender a amar, aprender a ter a paz que excede todo entendimento, aprender a estar contente, feliz, mesmo quando as situações para mim forem desfavoráveis. Isso é um desafio enorme, talvez seja o maior desafio. Então a resposta a essa pergunta é não. Não acontece imediatamente. Você não vai de uma hora para outra começar a frutificar para Deus. Você não vai ser pleno de novo. Irmãos, ninguém nasce maduro. Teve alguém aqui que já nasceu, que ficou sabendo que nasceu andando, gente? Tem alguém que nasceu andando? Você nasceu lendo, né? Não dá conta disso, né? Nós amadurecemos em Deus. As informações de quem somos, ela vem completinha no dia do nosso nascimento, sabia disso? O DNA, as informações genéticas estão lá no primeiro dia. Agora, elas se desenvolvem no decorrer da nossa história. É o chamado genótipo e fenótipo. Ou seja, as informações de quem eu sou, da mistura de papai e mamãe, estão lá em mim. Essas informações, no primeiro dia em que eu nasci. E digo ainda mais, quando formado no ventre materno, as informações genéticas já estão lá. Mas agora, as características de quem eu sou será desenvolvida. É exatamente isso. Quando você aceita Cristo, irmãos, Ele liberou sobre a sua vida vitória plena. Ele liberou resgate. Ele tornou você alguém justo. Ele tornou alguém, você, amados, com direitos legais de ser um filho de Deus e de usufruir daquilo que Ele tem para mim e para você. Agora, quando é que eu vou poder tomar posse? Na medida em que eu amadureço em Deus. Na medida em que eu permito que o fruto do Espírito exale na minha vida. Senão eu vou morrer com a condição de filho de Deus, tudo ajustado, pecados perdoados, salvação garantida, mas uma vida sequelada. A pergunta é: podem existir pessoas salvas vivendo aquém do que poderiam viver? Podem alguém, um príncipe, uma princesa, viver como um pobre miserável? Sim ou não? Sim, por quê? Porque ele não aprendeu a viver, ele não se permitiu viver exatamente como Deus o vê. Ele está se vendo como um homem natural ou talvez um homem carnal. A Bíblia trata o homem em 3 dimensões. Ela fala do homem natural, diga comigo, natural, carnal e espiritual. Você quem é? É uma pergunta. Que isso, pastor? Eu sou espiritual, pelo menos na maioria do tempo, né? Irmãos, deixa eu dar uma explicação simples, eu coloquei aqui da forma mais simples que eu consegui. Homem natural é aquele que não passou da morte para a vida. Ou seja, o homem natural, ele é uma criatura de Deus, e parece ser tão ofensivo quando a gente diz isso, porque a Bíblia diz isso, que Deus deu o poder a todos os que reconheceram Ele como Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Apenas a quem? Aqueles que o receberam como Senhor. Até então, nós éramos criaturas de Deus naturais, não entendíamos Deus, não ouvíamos o propósito de Deus. É claro e evidente, talvez você diga: pastor, mas eu sempre tive valores,
eu sempre tive uma ética, eu sempre tive uma moral. Mas, irmãos, isso é uma coisa. Outra coisa é você viver de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Então, veja, você é um homem natural quando ainda não reconheceu Cristo como o Senhor da sua vida. Agora tem um homem carnal. E o homem carnal, pastor, eu conheço um montão. Eu conheço um montão de gente carnal. Tem nada de crente, pastor, é carne pura. Você conhece alguém assim? Bom, deixa para lá. Talvez você conheça, ou talvez você se identifique como um. Aí é mais difícil, né? Eu não, eu sou sempre tão espiritual. Mas veja, irmãos, que esse homem não significa que ele não seja uma nova criatura. Parece estranho ouvir isso, porque talvez você tenha aprendido durante as décadas da sua vida que quem não tem um comportamento alinhado com o estereotipo espiritual que você criou, né, não seja alguém convertido. Há uma diferença de alguém que nasce de novo, sabe, ele nasceu, mas não cresceu. Há uma anomalia no processo de amadurecimento. Então existem duas coisas: alguém creu no coração para a justiça e confessou com os lábios para a salvação. É verdade, é filho de Deus, acredita em Jesus. E talvez você conheça muitas pessoas exatamente assim, pessoas crentes. Porém, meninos, crianças espirituais, olha aqui, é uma nova criatura. Sim, é uma nova criatura. Mas jamais se desenvolveu, não cresceu. É um menino espiritual. Veja que quando Paulo escreve aos Coríntios, irmãos, a igreja de Corinto revelava uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de dons espirituais. Sim ou não, irmãos? Tanto é que Paulo tem que normatizar isso lá no capítulo 12, no capítulo 14, ele tem que trazer algumas normas de convivência espiritual. Então era uma igreja espiritualmente ativa, mas uma igreja de meninos, uma igreja de cristãos, de pessoas que eram novas criaturas, mas que não desenvolveram uma fé madura. E pode ser a realidade de muitas pessoas que conhecemos, e algumas delas podem até estar aqui. E agora, todo mundo, eu não sou eu. Não sou eu, pastor. Paulo diz uma coisa interessante, olha só. Eu não pude vos falar como maduros, e nem posso agora. O que Paulo está dizendo? Antes de vocês confessarem Cristo, eu não podia falar como pessoas maduras, por quê? Porque vocês não entendiam. Vocês eram homens e mulheres naturais. Mas agora, ele continua o texto, não, nem tão pouco posso falar-vos agora. Por quê? Porque são meninos espirituais. Irmãos, se há uma coisa que Deus nos convida, é amadurecer. Como é ruim, irmãos, alguém já de certa idade, sabe, e ainda ter atitude de menino. Não é isso? Você não já critica alguém que você conhece, talvez é um parente, talvez alguém que esteja tão próximo de você, aí você diz assim, já deveria ser maduro, que atitude é essa? Já pensou se eu olhasse aqui para alguns de vocês, e vocês com uma mamadeira, com uma chupetinha na boca? Estranho demais, né? Tem alguma coisa errada. Essa não é a fase. Eles já deveriam ser maduros. Mas, gente, pensem comigo, essa gente era ou não era uma serva de Deus? Eram ou não eram servos de Deus? Sim, confessavam Cristo como Senhor, eram morada do Espírito Santo, tanto é que o Espírito Santo agia através delas. Havia manifestações nos cultos, manifestações espirituais, manifestações de línguas que trazia edificação a elas, as que falavam. Havia profecia, havia intérprete, havia manifestações inúmeras. No entanto, eram, em algumas circunstâncias, cristãos carnais. Veja o raciocínio que eu estou criando com vocês. Agora, uma outra classe do homem espiritual. Olha só a diferença. Ele está crescendo a cada dia, está amadurecendo, seu espírito conquistou o domínio sobre os seus processos emocionais e intelectuais. Olha só, irmãos, a diferença. O cristão carnal, ele é uma nova criatura, mas menino, não cresceu, não desenvolveu,
está travado numa mesma circunstância já há muitos anos. Foi ministrado, sabe, ouviu de Deus, recebeu uma revelação nova, mas não cresce, não dá passos positivos para Deus, dizendo: Deus, eu quero ser desconstruído e construído a partir daquilo que tu tens para a minha vida. Já os espirituais, eles estão crescendo a cada dia. Amém, amados? Diga: eu vou crescer a cada dia da minha vida. A cada dia tem uma porção para você. A cada dia Deus vai fazer você olhar por um ângulo, amados. Eu sempre digo o seguinte: algumas pessoas que se vangloriam de dizer: eu sou a mesma pessoa há décadas da minha vida. Há anos e anos que eu sou a mesma pessoa. Eu não mudo, pastor. Eu sou a mesma pessoa. Irmãos, meus pêsames. Meus pêsames. Espera aí, gente. Se eu estou exposto a novas realidades, se eu estou exposto à palavra de Deus, eu preciso mudar. É claro e evidente, talvez você diga: mas existem valores imutáveis. Bom, eu não estou me referindo a esses. Eu estou me referindo a experiências que o Espírito Santo vai permitindo que você tenha. Eu estou me referindo a atitudes, amados, que você tinha anteriormente, mas por ter passado por tantas vezes, por ter entendido que Deus estava te direcionando de uma outra forma, você amadureceu. Então a vida cristã é o desafio e talvez o convite de você deixar-se, permitir-se moldar pelo Espírito Santo para você chegar no lugarzinho que Deus tem para a sua vida. Então, queridos, alguém que está amadurecendo constantemente, um dia após o outro, é alguém que, amados, está conquistando o domínio sobre os processos emocionais e intelectuais. Você já deve ter ouvido aqui inúmeras vezes que o maior desafio seu e meu também é vencermos nossas emoções. Sim ou não, irmãos? Nós somos metralhados por emoções diversas, irmãos. Todos os dias. Existem dias que a gente consegue se manter mais firme nas nossas convicções. Mas em alguns outros momentos parece que algumas emoções desestruturam a gente. Sabe, tiram o foco da nossa visão. Certezas já não são tão certezas assim. Convicções não estão tão arraigadas como algumas semanas atrás. Sabe, aqueles dias, aquele domingo, aquela quarta-feira que Deus liberou uma palavra para você e parece que você nunca mais vai recuar. Mas uma emoção forte vem, desestabiliza você, tira você do foco. Alguém que está amadurecendo, ele aprendeu a dominar. Paulo chega a dizer o seguinte, irmãos, que ele leva cativo todo pensamento e sentimento à obediência de Cristo. Perceba que levar cativo não é dizer ao teu sentimento: por favor, sentimento, acompanhe-me. É assim? Você leva alguém preso assim: o bandido, o traficante, queira descer desse morro que você tem aterrorizado a vizinhança. Nós não queremos você mais, sabe, dando tiros, não queremos mais você vendendo drogas. Por favor, desça daí, largue a sua arma e me acompanhe. É assim que você faz? É assim, gente? Não, você leva cativo, preso, aprisionado, algemado. Não é ou não é, gente? É assim. Então, sentimentos contrários, irmãos, precisam ser levados cativos, aprisionados, às vezes contrariando minhas vontades, às vezes contrariando meus pensamentos, às vezes contrariando, irmãos, toda a expectativa de pessoas que estão perto de mim. Isso é alguém que tem aprendido a viver uma vida espiritual, alguém que está amadurecendo em Deus. Você vai entender, eu já vou falar sobre o que proponho falar. Deus nos convida para nascer para as coisas do Espírito, andar nas coisas do Espírito e nos enchermos das coisas do Espírito. Qual foi o primeiro versículo que lemos essa noite, amados? Andeis no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne.
Então, nascer do Espírito, irmãos, quer dizer permitir que o Espírito de Deus, que habita em nós, nos dê os valores agora, que vão confrontar aos valores passados, mas que eu preciso, em alguns momentos, levar cativo a obediência de quem eu sou agora. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Esse é um exercício, aí sim, é um exercício muitas vezes de disciplina, de ajuste, de eu dizer, não, eu sei quem eu sou. Meu corpo, meus sentimentos, meu intelecto, minhas emoções, meus achismos não me conduzem. Eu sou conduzido pelo Espírito de Deus que mora em mim. Amém, amados? Vamos caminhar. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. É uma coisa que você já ouviu inúmeras vezes. Então, irmãos, eu vou dar o fruto de quem eu sou. Eu não dou fruto de algo que eu não sou. Então, muitas vezes nós queremos que a nossa vida exale algo que não somos. Algo que não é fruto de uma experiência genuína com Jesus. É por isso, irmãos, que o convite de Jesus é o convite de uma experiência interna. Amados, quem tem uma experiência com Jesus, um encontro com Jesus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Ele nunca mais é a mesma pessoa. Podem vir, amados, situações adversas de todos os lados, mas você tem certeza de quem você é. Por quê? Porque eu só vou ser conhecido, eu só vou frutificar, amados, a partir daquilo que eu sou. Amém? Olha o texto, irmãos, interessante. Não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Olha só, irmãos. Se eu sou uma boa árvore, é natural que eu dê um bom fruto. Mas o que é que me torna uma boa árvore? Eu estar plantado no lugar certo. Eu estar enxertado no lugar certo. A Bíblia diz que eu e você, como filhos de Deus, aqueles que confessamos Cristo como Senhor, estamos enxertados na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira, amados? Jesus é a videira verdadeira. Enxertado nele, eu então vou recuperar a minha essência, o meu estado natural, sabe? Amor pleno, alegria plena, paz plena, como diz Gálatas capítulo 5. Então veja, cada árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Veja só, irmãos, que é um outro tipo de hortaliça espinhosa. Ei, eu vou frutificar a partir da experiência que eu tenho. Você é de Jesus, você tem valores arraigados em Cristo, amado, você está sendo moldado cada dia por Cristo Jesus, então é automático que você vai frutificar de acordo com aquilo que Deus tem para você. Vai ser muito natural, uma árvore plantada no lugar certo, irmãos, uma árvore cuidada de maneira apropriada. Irmãos, ela não precisa fazer esforço para frutificar. O fruto será natural. Então, qual é a nossa maior tarefa? Está no lugar certo, gente. Ser regado pelas águas de Deus na nossa vida. Deixar e permitir que Deus cuide da gente. É só isso, amados. Sabe, de vez em quando Deus joga lá umas vitaminas, sabe? Que vai fortalecer nossas raízes. Então, o que é que eu preciso? E muitas vezes a gente coloca regras à frente da relação. E eu quero falar hoje da relação com Deus mesmo. Se eu tenho uma relação com Deus madura, se eu tenho uma relação com Deus constante, se eu tenho uma relação com Deus intencional, irmãos, o fruto será uma consequência natural. Você não briga para dar fruto, uma árvore, amados, não se esforça para dar fruto. Ela está no lugar certo.
E estando no lugar certo, ela é banhada, ela é convencida do pecado, do juízo e da justiça. Mas pastor, espera aí, e quando eu estiver errado eu não tenho que me ajustar? Irmãos, o Espírito vai convencer você do pecado, do juízo e da justiça. A obra do Cristo, amados, é plena, é perfeita. Ele exige da minha e da sua vida fé, posicionamento, estar no lugar certo. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando, amados? Glória a Deus. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Você vai entender o que essa palavra está dizendo. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois da abundância do coração, fala a boca. Bom, resumindo, amados, sabe o que ele está dizendo? Eu sou aquilo que internamente eu sou. Eu expresso aquilo que é a minha experiência interior, é natural. Você é de Deus, você entregou a sua vida absolutamente a Deus, você está a cada dia aprendendo a depender do Espírito Santo, você está sendo guiado por Ele, você, amados, sabe, está ouvindo a voz de Deus para se encaixar exatamente naquilo que Ele projetou para a sua vida, então será muito natural. Sabe, irmãos, e aí no segundo, no terceiro plano, algumas disciplinas, evidentemente, sabe, algumas coisas que eu vou precisar renunciar, é outro assunto, mas o que eu quero dizer a você como essência, que aquilo que eu tenho em mim, a minha experiência com Jesus, vai produzir naturalmente bons frutos. Então o que é que você precisa para agradar a Deus? Os discípulos perguntaram isso a Jesus. Mestre, o que devo fazer para herdar a salvação? E talvez eles esperassem de Jesus uma cartilha comportamental. Jesus vira-se e diz, é preciso que você creia em mim e creia naquele que me enviou. Ponto final. Com isso, Jesus está minimizando a vida cristã? Claro que não. Ele está nos fazendo voltar à essência. Eu só posso ser o que Deus projetou para que eu seja, estando enxertado nele. A essência, Ele é a essência, Ele é a força motriz, amados, Ele é que me capacita, Ele é que me convence, Ele é que me estrutura, Ele é que abre meus olhos, amados, deixa meus ouvidos atentos, renova minha mente, habilita meus pés, sabe, irmãos, me dá autoridade, Ele. Para Ele, irmãos, por Ele, todas as coisas foram feitas. Não é por você. Mas o que eu preciso fazer? E na ânsia de acelerar o processo, eu esqueço da essência do encontro. O que Deus está esperando da igreja, irmãos, é que essa igreja se encontre com Ele. É que essa igreja abrace Jesus e entenda o meu vocabulário humano para dizer, amados, a dependência desse encontro. Porque quem se encontra com Jesus se permite, irmãos, deixar o Espírito Santo encher você, e cheio do Espírito Santo, eu consigo amar plenamente. Amém, amados? Eu consigo ter alegria. Aí você está, irmãos, feliz. Sabe? Quando está todo mundo triste, amargurado, depressivo, querendo acabar com a vida, você vivendo a mesma situação, mas você encontra algo sobrenatural. Uma alegria, irmãos, sabe, um amor. Irmãos, é fácil amar quem nos ajuda, quem concorda com a gente. Mas amar, amados, nossos inimigos é uma dádiva. Amar nossos inimigos só pode ser uma ação do Espírito. Então eu quero, senão você vai morrer querendo e nunca vai alcançar. Porque pelas suas próprias forças, pelo homem natural, e até o homem que é nova criatura, mas ainda é carnal, não se submeteu ao processo de amadurecimento. Se você não deixar Deus amadurecer você, e maturidade em Deus, irmãos, é uma dependência constante do Espírito Santo, é deixar Deus mudar meus valores. Se lembra que eu falei da reconstrução?
Deus desconstrói para construir enquanto eu estiver firmado nas minhas fortalezas, nos meus conceitos, nas minhas convicções, nos meus valores pessoais, e não permitir Deus implantar em mim sua justiça, seus valores, sua forma de olhar, sua forma de pensar, amados. É isso que Deus quer fazer com uma igreja madura. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deus quer nos levantar, aumentar de nível. Eu tenho dito aos irmãos que estão lendo a Bíblia comigo já há mais de ano, temos mais de ano lendo a Bíblia todos os dias pela manhã. Eu estou dizendo, está na hora da gente engrossar o caldo, irmãos. Deus quer nos dar um alimento mais consistente para nos levar para novos níveis, amém, amados? Glória a Deus. A Bíblia diz que, como uma nova criatura, eu estou enxertado na videira verdadeira, portanto, pronto para dar. É isso aí. Eu não estou preparado não, pastor. Isso é para vocês. Vocês são consagrados, né? Aí você olha para algum irmão, talvez ele esteja aí do teu lado, olha que homem consagrado. Olha assim, né? Aquele estereotipo de alguém que é diferente de você. Irmãos, deixa eu dizer a você, ele está submetido à mesma graça. Ele foi submetido ao mesmo sangue. Sabe, queridos? Então, a mesma capacitação que ele tem, você também tem. Só que alguns respondem a isso e outros não. Alguns se submetem ao processo de amadurecimento e outros não. Então a qualidade de vida cristã, a qualidade de benefícios de uma vida cristã está atrelada, amados, ao meu amadurecimento. Deus me dê, Deus, eu quero, Senhor, abre essa porta. E Deus está dizendo, eu já abri, é teu, meu filho. Você não é um pedinte, não é um mendigo espiritual, você é um filho. Eu não te trato como escravo, eu te trato como filho, porque é assim que você é. Amados, você me menosprezou, você rompeu princípios sociais. Eu estou me referindo ao filho perdido lá, e eu gosto de falar dos filhos perdidos, né? Eu até falei isso agora, deixa eu fazer uma propaganda no meu livro que sai agora, esse mês, agora, em nome de Jesus. Eu falei dos filhos perdidos, porque não é apenas um filho, são filhos perdidos, né? Um perdido que sai, outro perdido que fica. São dois personagens que caracterizam muitas vezes a nossa dinâmica de vida. O que é que o filho que sai rompe? Ele rompe o conceito paterno, porque numa sociedade altamente patriarcal, você pedir parte da sua herança com o pai ainda vivo é uma desonra. Então ele desonra o pai, mas ele desonra um conceito social, porque os vizinhos sabem do que o filho fez. E o filho então coloca o pai e a sua família numa posição vexatória. Todos estão olhando, você imagina que hoje, nos nossos dias ainda tem isso. Quanto mais numa sociedade pequena, num lugarzinho pequeno, todo mundo sabe da vida de todo mundo, irmãos. Então ele rompe muitos princípios, mas quando depois da história, depois que ele volta, ele é recebido como filho. E ele recebe a honra, irmãos. Ele, amados, recebe uma sandália, amados, porque os escravos andavam descalço e ele então tem uma sandália que é característica daquele que tem direito. Ele recebe um anel de honra, irmãos, que era uma característica extremamente importante de quem assinava negócio, de quem tinha autoridade. Irmãos, ele pega uma veste nova, irmãos, ele não é mais um maltrapilho, ele é alguém honrado, e é justamente isso que somos, filhos de Deus, novas criaturas, preparadíssimos para darmos bons frutos. Por quê? Porque não é uma ação minha, amados, é uma ação do Espírito do Eterno agindo em mim através da minha vida. Você entende isso? Glória a Deus. O fruto do Espírito não é consequência do esforço humano na sua essência. Eu fiz questão, eu tinha colocado até aqui, não é consequência do esforço humano. Aí depois eu parei para pensar e disse, na sua essência. Porque no segundo, no terceiro, talvez no quarto nível, eu vou precisar ter alguma disciplina.
Eu vou precisar fazer algumas renúncias. Eu vou precisar fazer alguns ajustes. E isso pode ser que algumas vezes contrarie minhas emoções, contrarie minha vontade, contrarie meu grupo social. Você entende isso? Mas na essência, o que me faz alguém frutífero, fértil, é o meu encontro com o Eterno. É minha experiência genuína de um pecador fadado ao inferno, de alguém que foi resgatado pelo poder da cruz de Cristo. Alguém, amados, que era culpado e foi justificado. Alguém que me redimiu, me substituiu. Eu estava direcionado para o inferno. Cristo veio e disse: eu coloco-me no seu lugar. Como pecador, amados, e a palavra diz que o pecado de toda a humanidade pairou sobre Jesus, justificando, amados, o injustificável. Sabe, irmãos, reparando erros terríveis da nossa vida. Isso que Jesus fez, preparando eu e você para sermos férteis e frutíferos para a glória do nome dEle. Amém, amados? Quantos conseguem vibrar por essa verdade? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar das 3 características que coube me falar essa noite. O fruto do Espírito. Os 3 primeiros: amor, alegria e paz. São tão importantes, né, gente? Tão desejados por nós. Quem quer ser mais pacífico aí, amado? Levanta a mão. Se pudesse, levantava os pés também, né? Quem quer ter uma alegria, irmãos? Tem dia que você está muito mal. Eu não estou dizendo aquelas situações que às vezes deixam você um pouco cabisbaixos. Sabe, gente, o Evangelho não desumaniza você. Não é tirar o seu humano. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo pessoas que têm um estado de tristeza, um estado de tribulação. Você conhece alguém atribulado, gente? Mas ele, olha lá, conheceu. Não é alguém atribulado de vez em quando, mas é alguém que vive atribulado. Um dia desse eu disse para alguém: meu Deus, eu vou parar de vir aqui, não é possível. Esse negócio está pegando em mim. Todas as vezes, um ambiente carregado, atribulado, uma fala pesada, uma fala pessimista, uma fala sem fé, sabe, sem nenhuma vertente do Espírito Santo. Eu me refiro a isso, sabe, e que o Espírito Santo está, amados, o tempo todo dizendo para mim e para você: tem um lugar para a gente. Eu quero levar você para esse lugarzinho. E eu quero fazer você refletir no seguinte, amados. Os gregos falam de 3 tipos de amor. Amor eros é o amor romântico da relação íntima entre o homem e uma mulher. Ok, gente? Não é bom amar e ser amado? Amém? Essa é uma forma de amor. O amor filia ou filéu, né? Amor fraternal entre as pessoas. Irmãos, isso é uma das coisas que faz diferença, é ter boas relações. Irmãos, bons amigos projetam a gente ou afundam a gente. Sim ou não, gente? Bons amigos inspiram a gente. Estar perto de pessoas, amados, bem-humorada, estar perto de pessoas visionárias, estar perto de pessoas otimistas, estar perto de pessoas cheias de fé, isso motiva a gente. Está lembrado algumas vezes que Jesus estabelece um milagre, uma cura, e uma das orientações estranhas que ele dá, que a princípio a gente não entende muito, ele diz: olha, não volte para a aldeia. Né? Capítulo 8 de Marcos fala de um episódio mais ou menos assim, que ele estabelece uma cura milagrosa, mas dá um conselho um tanto que inusitado: não entre lá. E a gente vai pesquisar que aquela cidade é caracterizada por uma cidade incrédula. Irmãos, ambientes de incredulidade faz mal para a gente. Ambientes, amados, que não projetam a gente, queridos, não vão tirar você do lugar. Amém, amados? Eu vou sair daqui agora, já sei, pastor. Vou tirar todo mundo da minha rede de relacionamento. Misericórdia, é isso que eu estou falando? Não, eu estou falando que você é morada do Espírito. E existem coisas que você vai ter que dizer não, amados.
Sabe, você vai ter que dizer não. Eu às vezes aconselho algumas pessoas que estão chegando novas na fé e relatam influências terríveis de alguns grupos. E o primeiro conselho que eu dou é: saia desses grupos, não frequente esses grupos. Mas pastor, nós temos escutado que nós precisamos estar lá. Veja o que eu estou dizendo. Num primeiro momento, sem a maturidade necessária, eu estar em determinados locais, não vão fazer de mim um anunciador. Não vão fazer de mim um anunciador, um influenciador. Pelo contrário, vão me trazer influências que vão me fazer olhar para trás. Agora, num segundo, num terceiro momento, quando impactado e maduro em Deus, aí sim eu estou lá para quê? Para anunciar, para impactar, para influenciar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, amados? Glória a Deus. Amor ágape, amor perfeito e incondicional. Qual dos três é fruto do Espírito Santo de Deus? Quem arrisca? Ágape? Vamos lá? Aula avance, escola avance. Opa! Os três? Um só? Irmãos, é natural que a primeira resposta da gente seja o amor ágape, que é um amor perfeito. Mas veja só, Deus, quando, amados, entra na nossa história, quando o Espírito do Eterno, sabe, passa a habitar dentro de nós, Ele domina nossos sentimentos, nos fazendo amigos preciosos, irmãos. Dos últimos anos da minha vida, Deus tem me dado amigos tão preciosos, gente. Deus tem me dado pessoas inspiradoras para andarmos juntos. Pessoas que às vezes nos confrontam e às vezes são confrontadas pela gente. Pessoas que têm interesse de ver você fluir, de ver você ir longe, de ver você conquistar. Irmãos, quando o amor de Deus entra na nossa vida, Ele nos faz amar pessoas, nos faz, amados, ter olhos otimistas, olhos bondosos em relação às pessoas. Nossa justiça não é mais uma justiça natural. Agora a justiça que temos, amados, não é a justiça da troca, não é uma justiça punitiva, não é uma justiça de mérito. Essa é a justiça natural. A justiça do Cristo não é uma justiça de mérito, porque se fosse uma justiça de mérito, nenhum de nós teria direito à justificação pela fé. Nós somos justificados não por atos, nós somos justificados pela fé, irmãos, e justificados pela fé, conduzidos a boas obras. É uma inversão constante. Mas e boas obras, e é sempre a indagação que temos: pastor, essa mensagem é linda, mas tira a gente do conceito de boas obras. Claro que não, irmãos. Eu estava falando esses dias do conceito de salvação. Há quem pense que salvação é pelas obras. Há quem pense que salvação é pelas obras mais a fé. Eu diria a você que salvação é pela graça, mediante a fé, para as obras. Quantos pegaram aqui o que eu disse? Há quem ache que salvação é pelas obras. Há quem ache que salvação é pelas obras mais fé. Eu diria que salvação é pela graça, mediante a fé, para as obras. Você está entendendo, irmãos? É uma dinâmica onde o fruto do Espírito, amor pleno, amor com os amigos, amor nos relacionamentos íntimos e, sobretudo, a manifestação do amor pleno, perfeito de Deus. Alegria, amados, quando eu olho para alguns personagens bíblicos como Paulo e Silas, por exemplo, cativos, aprisionados, com medo de perderem a vida, mas cantando louvores ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Quando Paulo declara: eu aprendi a estar contente. Contente com o quê? O relatório da vida desse homem é um relatório extremamente terrível, gente. Está sendo perseguido pelo poder religioso, pelos judeus. Ele está sendo perseguido pelo poder governamental e político de Roma. Ele está sendo afligido, como eu e você somos em tempos de crises, pelos mais terríveis e desafiadores pensamentos. Mas ele diz: eu aprendi. Aprendeu com quem?
com o Espírito Santo. Irmão, ter alegria como fruto do Espírito. Você não é morada de tristeza. Você não é morada de rancores. Você não é morada de decepções. Você não é morada de lembranças negativas. Você, amados, é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, amados, permite que você esteja aqui hoje ouvindo essa palavra. Então, ao ouvir essa palavra, Ele vai produzir em você uma alegria. Mas pastor, eu não tenho motivos para ter alegria. Amados, você tem a própria alegria habitando dentro de você. Amém, gente? E quem tem a própria vida, amado, mesclada com a nossa vida, amados, tem motivos espirituais e sobrenaturais. Os homens não entendem, não há racionalidade que possa compreender ou sistematizar isso. Apenas sai da gente essa alegria, apenas exala da gente como fruto eterno e sobrenatural de alguém que nos resgatou e nos preparou para frutificarmos. E paz no mundo atribulado e conturbado. A paz que excede toda a compreensão humana. Você não pode compreender isso, irmãos. Capítulo 14 do Evangelho de João. Quando Jesus libera essa palavra, Ele está na eminência de ser crucificado. Ele está seguindo as últimas instruções para os seus discípulos. Ele está declarando a vinda do Consolador e do Espírito Santo. Quando Ele fala, irmãos, que uma paz chegaria no coração dos discípulos. Irmãos, estava às portas uma perseguição terrível. O mestre seria preso e morto, chicoteado, açoitado, morto de uma forma muito terrível. O medo bateria a porta. As situações difíceis chegariam. Mas Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu vou dar a vocês uma paz que excede a compreensão humana. Irmãos, e nesse capítulo, Ele está falando do derramamento do Espírito Santo. Só tem paz alguém que é tomado pelo Espírito Santo. Entende, amados? Só ama na plenitude que Deus estabelece para a gente quando alguém é tomado pela ação do Espírito. Só tem alegria plena, amados, em meio a situações tão terríveis da vida, aquele que é morada do Espírito Santo. Quantos estão compreendendo? Talvez eu esteja falando de forma muito genérica, mas o Espírito Santo está levando e conduzindo, aquele veio na terra de uma gotinha de água que está caindo e levando exatamente você à situação que você esteja vivendo. Você está sem paz, você está sem alegria, e talvez se você enumerar as coisas que estão acontecendo, você não consegue visualizar coisas boas. Mas, irmãos, o Espírito Santo mora em você. Você vai ter uma alegria, amados, que não pode ser descrita. Você vai ter o amor, amados, que não pode ser mensurado. Você vai ter, amados, a paz de Deus que excede toda a compreensão humana. Amém, queridos? Eu estou terminando. Amor, alegria e paz é o maior desafio de toda a nação, língua, tribo e raça. Não é obtido pelos bons costumes. Escute isso. Pela ética de um povo, pela boa educação, pela disciplina coletiva ou individual. São valores ruins, que você precisa abandoná-los de jeito nenhum. Mas o conceito pleno desses sentimentos é fruto do Espírito Santo na sua vida. Você pode se colocar de pé aí. Amém, amados? Então o que é que você precisa para viver? E talvez você diga aí: eu preciso de algumas coisas, Deus. O que você precisa, amados, é entender que Deus preparou você como um filho, como uma nova criatura, para fluir no fruto. Por isso é que é fruto, irmãos. Obras está no plural, obras da carne é no plural, porque são ações humanas. Fruto vem do Espírito.
é único, é exclusivo, não é seu, é dele. Ele produz, eu respondo, ele produz, ele é o Senhor. Adianta você lançar várias sementes na terra, se a terra não for boa e frutífera, quem é que dá o crescimento? Quem faz da terra a terra fértil? É o Espírito da vida, e esse Espírito não está longe, gente. Esse Espírito não habita em seres inanimados, não habita na coluna, não habita nas paredes, nos bancos. Ele habita em seres humanos, vidas que foram resgatadas, amadas na mais intensidade, amados, que alguém pode amar uma outra pessoa. Jesus nos amou, Ele te ama. Não pense diferente disso, amado. Você está preparadinho, amém, amados? Amém. Para passar por situações que Deus está com você. Amém. Amém, amados? Começamos essa série e vamos falar o mês todo, mas acredite que a fonte do fruto do Espírito, amados, é o Espírito Santo, e você já o tem. Quantos podem dizer amém a isso, queridos? Ora a Deus.